texto nós observamos a importância da presença de Jesus. O cristão, ele não pode se acomodar se algo não lhe trouxer uma certeza de que o Senhor está presente na vida dele. A presença de Jesus é importante desde os dias do Antigo Testamento. Até o próprio patriarca Moisés, ele dizia que se o Senhor não fosse com ele, que poderia até riscar o nome dele do livro da vida, porque um anjo só era pouco. Diga para o seu irmão, um anjo só é pouco. Isso significa que às vezes há pessoas que se contentam com um pouco de Deus. Se contenta apenas com uma pequena alegria que ele sentiu, mas que ainda não é a plenitude da presença de Deus na sua vida. Moisés declarou isso, e eu até aconselho você a não querer imitar Moisés, porque tem gente que quer imitar sempre alguém, né? Imite o pastor Vidal. O pastor Vidal está longe de ser Moisés, fica mais fácil, mas imitar Moisés é um perigo tremendo, porque eu não tenho coragem de chegar na presença de Deus e falar: Senhor, ou o Senhor faz determinada coisa na vida do Emanuel, ou então o seguinte, pode riscar o meu nome da vida. Eu acho que se eu falar isso, ele fala: negócio fechado, está arriscado o teu nome e não vou responder. Mas Moisés, ele tinha tamanha comunhão com Deus, ao ponto de falar cara a cara com Deus. Ele encarava e teve coragem e ousadia e também vida no altar para dizer para Deus: ou o Senhor atende, ou então risca o meu nome. E Deus não riscou o nome. Deus preferiu atender o pedido de Moisés. Não imite Moisés, imite Vidal, que você vai se dar melhor, porque o Vidal é um homem simples como você. E aí o que acontece? Quanto mais homem eu for, mais misericórdia em meu favor. Quanto mais anjo eu for, mais juízo eu tenho em meu favor. Ou melhor, contra mim. Então nós estamos diante de uma situação onde apresenta um encontro de Jesus com os seus discípulos que estavam em alto mar, e aquela situação apertou de tal maneira que eles ficaram atormentados, porque eles estavam em alto mar e eles estavam tendo uma grande dificuldade de conduzir a embarcação, porque o vento que soprava era muito forte e era um vento contrário. Irmão, a coisa pior que tem, eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de remar uma canoa. Eu, quando estive no Amazonas, eu remei canoa, aprendi a remar lá. Era o único meio de transporte disponível de classe VIP que eu tinha para me locomover. E eu aprendi a remar. Irmãos, a coisa mais difícil que tem para você remar, ainda que seja de rio abaixo, quando o vento está soprando para o alto, para cima. Quando o vento está soprando o contrário, irmãos, a canoa amarra, não anda. E você rema, você dá um passo para frente e 3 para trás, porque a água não deixa você ir, é uma coisa tremenda. E eles estavam remando, como a gente costuma dizer no dia a dia, remando contra a maré. Então, o vento era contrário. E eu creio que algumas pessoas aqui nesta noite estejam vivendo uma situação de vento contrário na sua vida. O vento está soprando contra você. Parece que tudo que está fazendo parece que não dá certo. Tudo que você vai fazer parece que todos estão constrangindo você. Parece que todos estão contra você. Parece que todos apontam um dedo contra você. E é com você que nesta noite Deus quer falar. Nesta noite, exatamente, porque se o vento é contrário, primeira coisa, nós precisamos saber o que é vento. Porque vento tem uma definição. Eu fui procurar saber o que era vento. Então vento é um deslocamento de ar das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, ou seja, ela é
para a baixa pressão. É isso que é um vento, é o deslocamento das massas de ar das zonas de alta pressão para a baixa pressão. Nesta noite eu creio que Deus já passou o seu termômetro, ou ainda está passando o seu termômetro para medir a temperatura da tua vida. Como é que está a pressão da sua vida? Veja bem, se ela vem de cima para baixo, a pressão que está em alta é quem dá o comando. A pressão que está embaixo é que recebe o deslocamento da massa. Eu quero nesta noite que você esteja numa alta pressão, não na pressão dos ventos, mas na pressão espiritual alta, para que na hora que o vento soprar você saiba discernir que tipo de vento que está acontecendo na sua vida. Há alguns tipos de ventos na realidade brasileira. São muitos tipos de ventos, mas eu quero me deter apenas nas possibilidades brasileiras, né? Porque outros países, por exemplo, na Austrália tem o famoso Winnie. Por exemplo, na Bíblia, quando o apóstolo Paulo estava viajando para Roma, ele sofreu uma tempestade em alto mar, um naufrágio, lá em Atos capítulo 27, versículo 14, onde um pé de vento que tinha o nome de Euroaquilão, que foi o que tentou fazer um naufrágio ali na vida daquele apóstolo, juntamente com os demais pessoas que estavam com ele. Então aquele nome, aquele pé de vento recebeu o nome de Euroaquilão. Esse era um tufão no meio do mar. Então, depois eu estive observando que o vento, ele sopra, causa às vezes, dependendo do tipo de vento, alguns prejuízos. Todavia, o vento não tem só maldade nele, porque ele às vezes causa alguns prejuízos. Todavia, ele também serve para purificar o ar que nós respiramos. Ele joga o gás carbônico que nós temos à nossa volta na atmosfera, e ele traz ar mais oxigenado para o dentro do nosso organismo. Então às vezes causa alguns problemas, alguns danos materiais. Todavia ele traz consigo algumas bonanças, algumas circunstâncias ou situações que traz um benefício para a sua vida. Então às vezes aquelas pessoas que estão apegadas aos bens materiais, em uma queda, em uma possível prejuízo material, se ele estiver apegado a essas coisas, eles tendem a se entristecer. Muitos que não têm o amor, o temor de Deus, até chegam ao suicídio, chegam a viver nas ruas. Como outro dia, um determinado moço aí, que era cantor de um grupo de pagode, estava vivendo na rua, um camarada formado em direito, é advogado, tem teve uma vida abastada juntamente com um grupo de pagode, de samba, e depois por uma situação constrangedora, abandonou tudo, foi viver na praça ali na região da Vila Maria. Encontraram ele, quem passava era um indigente, um mendigo cheirando drogas, mas ali dentro daquele boneco que cheirava drogas, tomava cachaça, dormia na rua, estava um advogado sambista que já teve o glamour da fama e que nada resolveu a situação dele, porque ele não tinha uma estrutura para resistir. Então veja a preocupação do nosso Deus, que até a tempestade você pode sofrer alguns danos materiais, mas a sua vida será preservada. Aleluia! O dano pode ser material e será apenas e somente material, mas a sua vida será preservada. Aleluia! Porque a sua vida pertence a Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus ama a sua alma, Deus ama você. Aleluia! E Ele não está preocupado com seus bens. A primeira preocupação do seu Deus, do meu Deus, é com a tua vida. Aleluia! Vire para o seu irmão e diga: meu Deus está preocupado com a tua alma. O meu Deus está preocupado com a tua alma. O meu Deus está preocupado com a tua alma. Glorificado seja o nome do Senhor.
Eu sempre gosto de frisar, quando estou falando de bens materiais e espirituais, fazendo algum paradoxo, eu gosto sempre de frisar isso para os irmãos, que às vezes nós temos que pegar exemplos de homens que viveram situações vulcões, tufões na Bíblia, para nós aprendermos e tirarmos lições de que como eles superaram aquela situação. E eu sempre gosto, irmãos, eu não sou nem posso imitar, e eu não quero nem o dízimo do sofrimento desse patriarca, mas eu gosto sempre, na hora das maiores dificuldades, eu olho para a vida de Jó. Quando eu olho para a vida de Jó, eu falo, não, ele venceu. A Bíblia diz que ele era homem igual eu. Se ele era homem igual eu, o Deus de Jó é o teu Deus, aleluia. Se ele teve graça para superar toda aquela adversidade, o Senhor também te dará graça para você superar toda a adversidade. Então eu me gosto sempre de me espelhar e ter este referencial em Jó, porque ele falou algo que me chama muita atenção e que a gente lê a Bíblia para lá, lê a Bíblia para cá e às vezes passa alguns pontos importantes para nós. Por exemplo, Jó, ele perdeu todo o seu rebanho, ele perdeu a sua mulher, as suas filhas, ele perdeu os seus camelos, ele perdeu o seu gado, ele perdeu as suas fazendas, os seus amigos desprezaram, alguns até apontavam a possibilidade de pecado por aquele estado que ele vivia, um tal de Elifas, e ele em todo momento, até mesmo com a pressão psicológica que a mulher ali perturbada pelo tanto sofrimento, afinal de contas, ele se coçava com um pedaço de telha, um caco de telha. Irmão, e coçar com um caco de telha é uma delícia, fala a verdade. Na hora que você está com a coceirinha nas costas, que ninguém consegue, ninguém quer fazer um favorzinho, você pega a escova de cabelo, irmão, você passa nas costas, meu Deus do céu, você vai ao delírio, que delícia de cócega, né, irmãos? Ele precisava pegar um caquinho de telha para se coçar. A situação dele era grave, e no momento que a dona patroa chega nele e lhe manda fazer aquela declaração de amaldiçoa o teu Deus e morre, ele sabiamente disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Não era meu, o Senhor deu para eu cuidar. Ele achou que eu não deveria cuidar mais, ele tirou. Mas ele falou: mas eu sei que o meu Redentor vive. A fazenda ele não disse que era dele, os camelos ele não disse que era dele, os bois ele não disse que era dele, as filhas ele não disse que era dele, a mulher ele não disse que era dele, mas ele disse: eu sei que o meu, aleluia, o meu Redentor vive. Levante sua mão nesta noite e diga: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Quando eu tenho esta certeza, eu estou demonstrando que não sou apegado. Eu quero ter bens materiais, e quanto o máximo que eu puder granjear com o meu trabalho, com a seriedade que eu quero, mas o principal de todos, eu tenho um Deus, aleluia. Ele abençoa o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos, e deixa e permite eu galgar algum bem patrimonial. Todavia, se ele falar: eu não quero que você tenha mais isso, eu não quero que você tenha mais isso, eu digo: Senhor, eu quero ter o Senhor, aleluia, porque com os bens eu jamais terei o Senhor, mas com o Senhor eu terei todos os bens, porque tudo é possível ao que crê, e eu creio porque o Senhor é fiel na tua palavra, e eu estou lutando para ser fiel a receber as tuas fiéis promessas na minha vida. Quantos entenderam a mensagem, diga glória a Deus.